Amém. Graças a Deus, né? Que bom que a gente está aqui. Uma pena que alguns irmãos não estão aqui, né? Mas faz parte. No... Cara, quando descobre, quando começa, você começa a perceber que você é pastor mesmo, que você fica entristecido, né, com a ausência das pessoas, né? Glória a Deus. Mas bom demais a gente estar aqui, né? Realmente o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, né? E não há nada que saia debaixo da soberania de Deus, né? E o Senhor é bom e Ele continua sendo bom, indiferente das coisas que a gente passa. Seja aquilo que para a gente considera como bondade, seja aquilo que nós vamos ser tentados e mais tensionados a perceber a bondade de Deus. Porque a verdade é que Deus é bom e Ele é imutável, e Ele é perfeito, e Ele é pleno. Logo, se Deus é bom, Ele é imutável, perfeito e pleno, as situações não determinam, não falam se Deus é bom ou não. Não, está tudo certo. Pode fechar ali também. Se não vai fechar, vai ficar muito calor, não acha? Então, quer fechar? Aleluia. Né? Então, quer tentar fechar? Pode, então tenta fechar. Aleluia. Mas como eu dizia, vocês estão comigo? Graças a Deus, né? Como eu dizia a respeito da bondade de Deus, não são as circunstâncias que determinam se Deus é bom ou não. Na verdade, é a bondade de Deus que precisa transformar a forma com que os nossos olhos enxergam as circunstâncias. A verdade é que conforme nós vamos permitindo que os nossos olhos sejam reorientados a partir dessa verdade, cara. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Você crê realmente que Deus é bom? Porque Deus é todo-poderoso, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Já parou para pensar que esse Deus que sabe todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas, esse Deus, ele poderia ser mau? Que o fato de ser onipotente, onipresente, onisciente, isso não necessariamente significa que ele seja bom. Já imaginou que lasqueira? Alguém com todo o poder, toda a onisciência e a capacidade de estar em todos os lugares, sendo mau? Olha que loucura. Mas Deus é bom, cara. E o seu amor dura para sempre. A natureza de Deus, a constituição de quem Deus é amor. E Ele, sendo amor, precisa nortear a forma com que os nossos olhos enxergam a vida. Ainda que a gente não entenda, ainda que, às vezes, tantas vezes, a gente, de tal maneira que a sua relação com ela faça ela amadurecer e, no tempo certo, isso gerar centenas de abacates. Esse é o milagre da vida. A gente está pensando em milagre assim como a gente pensa mágica. E não tem mágica, gente. A vida cristã não é uma vida de mágica. A vida cristã é uma vida milagrosa. Mas milagrosa a partir da fidelidade genuína com a semente que você recebeu. Se não tem semente, diga assim, eu não tenho semente, reconheça, não fica que nem um louco cavando terra e jogando água na terra achando que vai sair semente dali. Se você não tem certeza que recebeu o Espírito Santo de Deus,
Não, a Bíblia diz que o próprio Deus confirma ao nosso espírito que fomos feitos filhos dele. Se você não tem certeza, você fala assim, cara, eu tenho dúvida se eu tenho semente, eu tenho dúvida se a minha semente é de abacate. Se você tem dúvida, fala assim, cara, eu tenho dúvida, eu preciso receber essa semente. E aí, receba. Tem sementes inesgotáveis para oferecer para a sua vida. Mas, tendo recebido, não guarde ela. Tendo plantado, não esqueça dela. Porque você só vai desfrutar da plenitude da vida cristã na medida que você, tendo recebido, planta, tendo plantado, cultiva, tendo cultivado, suporta a espera de todo o seu processo até que dê colheita 30, 60 e 100 para 1. Há 2 anos atrás, eu plantei uma semente de abacate. 20 pessoas plantaram uma semente de abacate. Só uma ficou. A minha. A minha semente de abacate eu fui cultivando. Porque eu tomei pela fé aquela semente ali como uma forma didática do próprio Deus falar ao meu coração a respeito dos processos da vida. E aí foi crescendo um brotinho, e aí eu botava água, e eu fui transferindo de vasos, ele foi precisando mudar de estações. Há 2 anos aqui, ó, tá ali agora. Nesse processo, ela já teve praga, tinha 2 galhos grandes, um deles ficou todo cheio de praga, eu tive que tratar, não deu, até que eu tive que quebrar para não perder a planta toda. E sempre regando, sempre olhando. Tem fruto ali? Não tem, mas tem todas as evidências de que há vida. Você percebe? Tem pessoas que nasceram de novo, ainda não estão dando o fruto do Espírito na sua integralidade do que ele é, mas ao olhar para elas, você sente cheiro de vida, você reconhece que a vida não é um engano. Mas tem pessoas que estão olhando para uma terra há 10 anos, inóspita, vazia, árida, que ela toda vez está jogando água ali na esperança que dali vai sair vida, mas não houve semente plantada. E aí, por causa da vaidade, do orgulho, fica dizendo, mantém-se naquele mesmo lugar, reconhecendo, por causa de Jesus, mas não vai dar semente de Jesus nunca, não vai ter transformação nunca, porque enquanto você não reconhecer, não havia vida aqui não tem nada, você não recebe a semente, porque só no momento que você recebe a semente, você pode ter esperança, que dali, no tempo, vai dar colheita 30, 60, 100 para 1. Esse povo aqui, Atos 2, 42 ao 47, não está falando de um conjunto de regras, de ações que eu e você precisamos fazer para crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Atos 2, 42 ao 47, que ele diz, e todos os que criam perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. E havia muito temor entre eles, e os sinais e maravilhas eram feitos no meio deles. E eles tinham tudo em comum, e iam vendendo as suas moradias, as suas coisas, e na medida que a necessidade de cada um surgia, elas iam sendo supridas. Isso tudo não está falando de 5 passos para nós vivermos a profundidade da igreja. Não está falando sobre 5 passos para você se tornar mais forte em Deus, para você crescer em graça diante dos homens. Isso aqui está falando das evidências palpáveis daqueles que tiveram a semente do Espírito Santo plantada dentro deles. Sendo muito sincero, você plantou uma semente na terra aqui e você quer ter colheita no tempo certo de abacate. Você plantou hoje, o que você precisa fazer amanhã lá? O quê? Regar. Aí no depois de amanhã você precisa fazer o quê de novo? Olhar. E daqui a 2, 3 dias de novo, daqui a 1 mês de novo, e daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. O que você vai ter que fazer lá? Voltar e regar, até que do tempo certo chegue a estação certa para dar fruto 30, 60, 100 maturidade, cara. E aí, o texto aqui está falando que aqueles que haviam recebido o Espírito Santo, eles tinham uma evidência que haviam acabado de receber o Espírito Santo de Deus. Um broto saiu para fora. E esse broto, ele dizia assim, que eles perseveravam desejosamente
na doutrina dos apóstolos, que era o anseio, a fome por conhecer mais profundamente, na comunhão, na relação profunda entre os irmãos, no partir do pão, a prática didática que nos traz a consciência de sacrifício, de que a comida não está aqui para encher minha pança, a comida está aqui para que eu possa oferecer para o meu próximo, de tal forma com que só um milagre pode fazer com que o meu próximo olhe para mim e decida me alimentar. A oração, ao reconhecimento que eu não sei de tudo e eu preciso de orientação do próprio Pai para governar a minha vida. E aí ele vai dizendo que as evidências desses que, tendo nascido de novo, passavam a experimentar. Esses que nasciam de novo se dedicavam ao que de fato é essencial da vida. Ao regar, diariamente regavam. Porque depois que você viu um broto nascer, é burrice você deixar morrer. E tem muitos que deixam morrer. Mas no momento que você é responsável e vê que um broto nasceu, você todo dia volta para regar aquele broto, para que ele no tempo certo amadureça. E na medida que você vai regando aquele broto, começa com o tempo dar as evidências das estações. Por exemplo, a primeira semana, primeiro tempo, apareceu ali os dicotiledôneos. Não sei se, né? Tipo, o primeiro aquela coisinha aqui, que para um lado aqui, que é só a fase inicial. Depois sai aquela outra parte que já tem mais aparência da planta mais madura, e aí vai crescendo. E aí agora, olha o tamanho das folhas que ele está dando. Olha que maravilha essas folhas bonitas. Durante esse processo eu precisei podar, cortar. E aí vai dando a evidência das estações. Atos 2, 42 ao 47, ele está falando das primeiras evidências de uma planta que acabou de nascer. Você precisa dedicar-se diariamente ao essencial. E na medida que você vai dedicando ao essencial, começa a haver evidências claras do que o essencial está sendo de fato suprido, não negligenciado. Sendo muito sincero, quantas vezes você negligenciou o essencial dentro da vida cristã? Quantas vezes você ficou rodando em círculo por uma jornada inteira? De verdade, cara. Quando você começa a ler a Bíblia, orar e falar com Jesus, o Espírito Santo não começa a aquecer o teu coração? Como quando você começa a ir a outros e abençoar outras pessoas, você não começa a amadurecer, a crescer, e aquilo ali como um fogo vai aumentando e vai aumentando, vai aumentando, não é verdade? Se você para de fazer isso, isso não vai enfraquecendo? Percebe? Assim como é a planta, é a nossa vida. E na medida que nós vamos crescendo em graça diante de Deus, nós vamos crescendo em graça diante dos homens. E aí, na medida que você vai se dedicando ao essencial, que é ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e a oração, vai crescendo evidências na sua vida. A primeira evidência que ele diz é que nós crescemos em temor. E aí o temor abre espaço no nosso meio para que sinais e maravilhas aconteçam no nosso meio. Quantos aqui gostariam de experimentar de realidades mais profundas sobrenaturais? De verdade. Às vezes, o que está limitando as atividades mais densas, sobrenatural, é a nossa falta de temor. Porque quando a gente não se dedica ao essencial, isso significa que não há temor nosso para com aquela semente. Percebe? Mas na medida que nós nos dedicamos ao essencial, nós crescemos em temor. E na medida que nós crescemos em temor, o ambiente se torna propício para manifestação e expressão do sobrenatural, sem que haja juízo em nós. Porque um sobrenatural pode também atuar sem temor. Só que quando ele atua no ambiente sem temor, ele traz juízo diante daqueles que percebem e não têm a sua vida transformada. Imagina alguém ver uma pessoa ter os seus olhos restaurados e ainda assim ser curado nos olhos e ainda assim não mudar a sua vida. Imagina! Imagina uma pessoa ver alguém voltar a andar e ainda assim não endireitar a sua vida, falar assim, cara, Deus é verdadeiro mesmo. Imagina alguém ver um morto ressuscitar e não ter a sua vida transformada a partir dessa visão. Presencial, sobrenatural, sem ter transformação de vida, traz para nós juízo, morte.
Mas num ambiente dedicado ao essencial, gera em nós temor. O temor vai favorecer para que o favor de Deus possa ser operado com poder, trazendo vida de verdade, de tal forma com que cada um conheça a profundidade do seu amor. Mas o texto segue, vocês estão comigo? Faz sentido para vocês? Mas o texto segue dizendo que, e eles tinham tudo. Diz assim, ó. E todos os que criam, diga assim, todos os que criam, estavam juntos. E tinham tudo em comum. Você sabe o que quer dizer tudo na palavra do grego? Sabe? Tudo. Tudo. Tudo no grego quer dizer aquilo que não exclui nada. Mas é verdade, é porque às vezes a gente não consegue compreender o que é o tudo. E ele diz aqui assim, ó, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidades. Estão comigo? Nós meditamos essa semana inteira a respeito de generosidade. Tá tudo bem? Nós meditamos essa semana inteira, alguém lembra? Você lembra do que nós meditou essa semana? Sobre? Sobre o quê? Oi? Não, mas qual é o tema? Crescendo em graça em que área? Sobre unidade e generosidade. E tem uma relação profunda entre unidade e generosidade. Na medida que nós nos dedicamos ao que de fato é essencial, com o tempo vai crescendo em nós a consciência de unidade. A verdade é que alguém só pode de fato ser generoso na medida que tem consciência da unidade no qual ele faz parte. Porque senão não é generosidade, é comércio, é interesse, é troca de interesses. Seja muito transparente e honesto comigo. No momento que você está indo lá comprar um iPhone por R$5.000, você está sendo generoso com a Apple? Não está sendo generoso com a Apple. Você estaria sendo generoso com a Apple se o iPhone tendo custado 5, você decidisse deixar mais 5 lá para poder falar que você crê na Apple. É verdade, gente. Não é verdade? Você só deu R$5.000 porque foi o que ela pediu, porque se você não desse, ela não te dava o iPhone. Então, essa troca não tem generosidade aí. Essa troca ali é só comércio, troca de interesses. Generosidade não é troca de interesse. Só há como haver generosidade a partir do momento que nós crescemos na nossa consciência de unidade. E na medida que nós vamos crescendo na consciência de unidade, a generosidade começa a ser, de fato, expressada e revelada. Logo então, pensa comigo, generosidade não tem como ser ensinada de um jeito natural. Não tem como eu ficar insistindo para alguém e falar, você tem que ser generosa, você tem que ser generosa, você tem que ser generosa. Porque se eu ficar insistindo muito para alguém ser generoso, talvez essa pessoa vai mostrar as evidências de generosidade, mas ela de fato não é. O que ela está fazendo é comércio, e o que ela está agindo é por coação. Por isso que Deus se alegra em quem dá por alegria. A palavra alegria, ela fala de plenitude. Ele está dizendo, Deus se alegra quem oferece, quem entrega por desdobramento de senso de contentamento. Estou preenchido e logo então eu oferto. Eu entrego tudo. Faz sentido para vocês? De verdade? Assim, na medida que nós passamos a obedecer à liderança do Espírito Santo, nós passamos a nos dedicar ao que de fato é essencial e nós vamos crescendo nessas coisas todas. A relação entre a generosidade e a unidade é que é inevitável que a gente passe a perceber a necessidade dos nossos irmãos na medida que nós vamos dedicando ao que de fato é essencial. Mas não porque nós temos pena, fica comigo, não porque nós temos pena, mas porque percebemos que de fato somos um. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos vencem.
Cheios então do Espírito Santo, não somos mais um aglomerado. A partir dessa nossa nova natureza, nós de fato somos um só corpo, um só espírito, uma só família. Assim, exercer então generosidade não é uma questão de opção, ela é ou de conveniência. Exercer generosidade é uma questão de consciência de identidade. A generosidade é uma expressão da consciência de quem de fato eu sou. Ou melhor, de quem de fato nós somos. Pensa, você vai no banho, toma banho. Aí, por um acaso, você esquece de lavar uma parte do corpo seu? Você fala assim, não vou lavar minha mão não. Essa noite aqui, cara, nesse banho aqui, não vou lavar minha mão não. Minha mão não tá muito obediente, tá meio doente, tá me enchendo o saco. Eu já falei pra ela parar de fazer besteira. Muitas vezes é que eu esqueço. O que vai acontecer? É a mesma linha, ele não perdeu o foco não, gente. Tá tempo, né? O que precisa acontecer? Talvez o que está acontecendo com ele é falta de consciência que algumas partes do corpo dele precisam também ser cuidadas. Vê se ele deixa de lavar o pinto. Não deixa, gente. Vê se ele deixa de lavar o rosto. Não, é sério, gente. Por quê? Porque são partes mais evidentes. Mas na medida que nós vamos amadurecendo e vamos tomando consciência da integralidade do nosso ser, nós vamos nos tomando mais responsabilidade no suprimento da necessidade de todas as áreas do nosso corpo. Por que você faz isso? Porque você tem consciência, cara, que o teu sovaco é você, que a sua axila, a sua virilha é você, o seu dedinho no pé é você. Não tem separação. Você não tem crise nenhuma de se abaixar e ir lá lavar o seu dedinho do pé, mesmo que isso te dê dor nas costas. Por quê? Você tem consciência que aquilo ali é você. Logo, na medida que nós vamos crescendo em consciência que de fato nós somos um corpo e somos um, nós passamos a de fato a nos responsabilizar pela saciação de todas as necessidades uns dos outros. De forma generosa, sem comércio. Porque é fácil eu suprir uma necessidade da Cristina por comércio, por 2 segundas intenções. Aí eu vou suprir essa necessidadezinha aqui, porque no final das contas, depois ela vai arrumar para mim aquele emprego que eu queria. Ou ela pode me dar aquilo que eu gostava. Ou ela pode me dar um elogio. Porque você pode fazer comércio só para poder receber elogio. É fácil fazer isso. Agora, você entregar sem ficar esperando o retorno, só tendo consciência que de fato você é um. Só tendo Deus no coração. Só na medida que você tem o próprio amor plantado dentro de você, gerando em você a consciência de que você não é mais você só, e que todos esses que tiveram o amor habitado são uma só pessoa. Assim, para que eu possa finalizar, e para o final, né? Não finalizar com essa frase. Porque assim, né? Se eu sou um com ele, então se eu não agir com meu irmão, eu também sou um amigo não. Pronto, cara. A palavra... E é muito interessante, para a gente poder aqui concluir, tem uma parada muito louca a respeito da palavra generosidade. A palavra generosidade, eu não sei se você já parou para ver a etimologia da palavra generosidade, no sentido que ela é falada. Ela vem do latim generositas, que deriva da palavra generosus, que significa, a palavra genus significa linhagem, origem, raça. E osus, o sufixo, ela significa abundância. A palavra generosidade no século XV, quer dizer, antes do século XV, ela era usada para determinar alguém que era de linhagem real. Alguém que fazia parte da nobreza. Olha que loucura isso.
Então a palavra generosidade não tinha nada a ver diretamente com o que a gente trata hoje de generoso. Olha que loucura isso. Na verdade, era como se você fosse um fidalgo. Já ouviu falar essa expressão? Filho de alguém. Alguém que é filho do rei. Alguém que é descendente do rei. Essa pessoa é um generoso. Olha que coisa louca. E aí, com o tempo, essa palavra passou a significar os trejeitos que a nobreza carregava. Olha que doido. A partir do século XV, a palavra generosidade começou a ser uma expressão que falava dos trejeitos que alguém nobre carregava. Que era coragem, que era entrega, que era oferta, que era riqueza, gentileza, justiça. Olha que loucura. E a partir desse tempo, a palavra generosidade começou a ser conhecida, a ser usada para descrever uma terra que de fato era muito fértil. Uma terra que tudo que você plantava ali dava. Tomando a analogia dos filhos dos reis. Porque dizia assim, cara, esses reis aqui, eles eram pessoas que tudo que fazem dá certo. Essas reis aqui são pessoas de muitas terras, são pessoas de muitas qualidades, são pessoas que não fazem nada, não está fazendo por interesse, porque ele não tem nada para ganhar de você. Então, se esse rei dar um favor para você, você não tem nada para retribuir para ele. Olha que loucura isso. Até o momento que vai chegando aqui no nosso lugar, onde generosidade passa de fato ser aquilo que vai falar a respeito dessa doação, dessa entrega, dessa oferta, sem esperar nada em troca. Quando você pensa em generosidade, a primeira coisa é que generosidade ela não é algo que você produz. Generosidade é um fruto. É um fruto do Espírito. É um fruto que é gerado. A generosidade ela não é só um fruto, como ela é também um pouquinho que travou aqui. A generosidade é um fruto do Espírito. Mas a generosidade é também entregar sem esperar nada em troca. Generosidade é transbordar de forma abundante. Generosidade é assumir a responsabilidade de identificar e suprir as verdadeiras necessidades. Quando você vai ler lá em Gálatas 5, ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor. Lá em 16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso quer dizer, cara, que generosidade é produzida por nós mesmos e ela é fruto de quem nós somos, uma entrega completa de quem nós somos na direção dos outros. Assim como ela não pode ser produzida, ela não pode também ser comercializada, ela precisa ser uma entrega sem esperar nada em troca. E isso só acontece na medida que você tem consciência que você faz de fato parte de um só corpo. Mas a generosidade, ela precisa ser um transbordar de forma abundante. Ela precisa ser um transbordar da sua vida. Na medida que você vai amadurecendo, você vai transbordando na vida das outras pessoas. Mas a generosidade, ela precisa ser assumir a responsabilidade de identificar e suprir as verdadeiras necessidades. Assim, então, o texto diz, né, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Assim, generosidade não é dar tudo para todos, é identificar e suprir as verdadeiras necessidades. Quem ainda está dando tudo para todos, não está sendo generoso. Talvez por trás de alguém que dá tudo para todos, esteja escondendo talvez uma carência, esteja escondendo talvez uma necessidade de aprovação, talvez esteja escondendo uma tentativa de manipulação. Quem dá tudo para todos, talvez esteja tentando transferir a sua responsabilidade de tentar perceber o que de fato é a necessidade da outra pessoa. O texto diz que eles iam vendendo conforme iam identificando as necessidades. E
saciar as necessidades significa você estar sensível, seja para entregar um sim, seja para entregar um não. Ser generoso, muitas vezes, é dizer não para alguém. Se no seu espectro de generosidade está faltando não, talvez você não seja uma pessoa completamente generosa. Porque todo sim se você dá sim para tudo, logo você já está naturalmente dando não para um monte de coisa que talvez você deveria dar sim. Consegue perceber o que eu estou dizendo? Fala. Você dá sim para tudo? Quem dá tudo que tem de forma irresponsável limita a sua capacidade de ser de fato generoso. Então, por fim, como que nós podemos crescer em generosidade e unidade? Eu vou só ler essas partes. Oi? Eu vou só ler para você, tá? Primeira coisa, desenvolva a sua consciência de unidade no espírito. Diga assim, desenvolva a sua consciência de unidade no espírito. Portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico que vivam de modo digno do chamado que receberam. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só Senhor, diga assim, um só Senhor, um só corpo, um só espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e um só Pai. Para crescer em generosidade, você precisa desenvolver a sua consciência de unidade. Mas para crescer em generosidade, você precisa também aprender a caminhar próximo 360 graus. Presta bem atenção aqui que eu estou querendo dizer. Em 2 Timóteo 2 diz assim, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmitir a outros. Suportem comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Presta atenção. Para a gente crescer nessa consciência de unidade, a gente precisa aprender a caminhar com alguém 360 graus. O que significa? Você precisa estar caminhando com alguém mais maduro que você. Se você não caminha com ninguém mais maduro que você, talvez você esteja se limitando na sua jornada para, de fato, se tornar alguém que tem consciência de um só. Caminhe com alguém mais maduro que você. Mas não só caminhe com alguém mais maduro que você. Você precisa caminhar com outras pessoas que estão também na mesma estação que você, ao seu lado. Pessoas, cara, que você vai pastorear mutuamente. Que essa pessoa talvez tenha também erros, acertos, mas vocês vão cuidar um da vida do outro. Só que você não pode também parar só aí. Você precisa também caminhar com pessoas menos maduras que você. Para que você possa transbordar da sua vida de forma 360. Então, na medida com que você vai caminhando com alguém mais maduro, você já vai crescendo. E na medida que você vai crescendo, você pode caminhar com outras pessoas na mesma estação. Caminhando com outras pessoas na mesma estação, você vai ser chamado a caminhar com outros que estão vindo antes. Se você não está fazendo isso, você está de amadurecer. Você sabia que uma árvore, quando ela é plantada no meio de uma floresta, ela tem uma capacidade de amadurecer e crescer infinitamente mais rápido? Ela vai ser plantada ali, ela vai beber do apodrecimento das frutas daquelas que são as árvores mais velhas, e ela vai crescendo até o momento que ela vai se tornar sombra para aquelas sementes que acabaram de nascer. E as raízes dela vão se entrelaçar com aquelas que estão na mesma estação que ela ao lado dela. É óbvio, essa árvore aqui está sofrendo muito mais do que outras árvores. E possivelmente algum outro abacateiro com 2 anos estaria maior do que esse aqui. Talvez isso aqui seja a imagem do que está acontecendo conosco aqui na igreja. A gente poderia estar muito mais avançado do que nós estamos,
Temos vida. Já teve um galho meio podre ali que teve que ser cortado. Não é uma pessoa, gente, tá? Deu uma balançada aqui. Mas isso significa que às vezes no nosso meio pode também dar praga. Quando a amargura a gente permite que a amargura entre no nosso coração, que a ofensa entre no nosso coração, quando a gente permite que os medos tomem conta da nossa vida e a gente não aprende a resolver a nossa vida com os nossos irmãos, essa praga pode entrar de tal forma na nossa vida de jeito que até nos apodreça. E a gente sucumba por dentro. Então aprenda a caminhar 360 graus. Isso vai te proteger de muitas coisas e vai te acelerar em várias outras coisas. Esteja sensível ao Espírito Santo. Por isso digo, deixem que o Espírito guie suas vidas. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Porque o Espírito produz no tempo certo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E essas coisas não há lei. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as suas paixões e desejos de sua natureza humana e agora vivem guiados pelo Espírito. Portanto, vai lá, repite, desenvolva a sua consciência de unidade. E sabemos que o amor, que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Para a gente poder avançar nisso, nós precisamos aprender a estar sensíveis aos nossos irmãos e muitas vezes a gente vai precisar sair do lugar que nos convém, gente. Mas nós precisamos também nos manter conscientes no presente. Nós precisamos nos manter conscientes no presente. Presta atenção. Você já passou por alguém que estava com uma necessidade que você não percebeu? Você já se viu muito ansioso, só prestando atenção nas suas coisas, e aí quando você foi falar com aquela pessoa, você atropelou, você nem percebeu que ela estava conversando uma outra coisa, e que ela estava com uma necessidade diferente do que você estava percebendo, e que você só estava percebendo a sua necessidade. Quem vive no passado, quem vive no presente, só pensando em si, vai inevitavelmente atropelar os outros, e nunca perceber as necessidades dos outros. Em Mateus 9 diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Jesus andava por todos os lugares. E aí olha o que o texto diz. Quando viu as multidões, teve compaixão delas. Quando que ele teve compaixão das pessoas? Quando? Quando viu. Presta atenção, irmãos. Tem muita gente, muitos de nós, tantas vezes, estamos deixando de ser profundamente abençoados, porque nós não conseguimos perceber o outro. Por causa das nossas ansiedades, a gente só atropela os outros. Aí a gente invade os outros. Aí a gente se torna inconveniente. Aí a gente extrapola a medida. Jesus passava por todos os lugares, suprindo as necessidades. E aí, quando ele olhou para as pessoas, ele viu. O Senhor está chamando você para, ao andar, olhar e ver, perceber as pessoas, perceber as necessidades das pessoas, para além daquilo que te convém. Deixa ele, está chegando. Por fim, assuma a responsabilidade no processo. Se alguém o força a caminhar uma milha, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as suas costas a quem quiser tomar emprestado de você. Unidade, generosidade, um profundo senso de pertencimento através do Espírito Santo, reorientando o fluxo dos nossos recursos.